Tudo bem? Sou a professora Drusila, dou aula de língua portuguesa e estou aqui nessa videoaula, certo? Para fazer a explicação, né? Para mostrar para vocês esse primeiro módulo de língua portuguesa para as turmas do nono ano, certo? Então, ele é direcionado para o nono ano da Escola Alcebiades Melo Vilas Boas. Então, vou explicar para vocês como é que esse módulo ele vai ser desenvolvido, vou dar as orientações para vocês poderem responder e devolver depois para a escola, certinho? Então, nós temos aí, primeiramente, uma revisão sobre aspectos de concordância, que é um assunto que a gente vê, né, durante o ensino fundamental e que também depois vocês vão ver no ensino médio. Concordância, nós temos concordância verbal e concordância nominal. Então, aqui nós temos um exemplo, né, numa tirinha, que vai tratar sobre concordância, né? E aí, a partir dessa tirinha que vocês vão ler com atenção, vocês vão responder a uma perguntinha que ele diz, olha, na frase do quadrinho o personagem falou corretamente ou você percebe algum erro gramatical? Aí você vai observar e vai responder, certinho? E aqui na aula número 2, vocês vão ler novamente a fala do personagem aí, né, que está na aula 1, e vocês vão responder essas duas questões relacionadas aí mais uma vez, a fala do personagem aí da tirinha que está na aula número 1, certinho? Que vai ser sobre orações, quantas orações existem, escreva, separe as orações. Lembrando, gente, que para existir oração, vocês têm que ter verbo. E aí, para saber quantas orações tem, vocês têm que contar aí a quantidade de verbos, certo? É a dica. Aqui na aula número 3 nós temos o que é concordância, né? O que significa essa palavra, tem um significado. Tem uma perguntinha depois que vocês vão responder, uma pergunta bem subjetiva, né? De acordo com a experiência de vocês, sobre o ato de concordar. A aula número 4 já vai entrando na parte gramatical de concordância verbal e ele vai falar sobre a regra geral, né? Que o verbo ele vai concordar com o sujeito em número e pessoa. Então tem um exemplo, Júnior foi ao cinema. Qual é o verbo da oração? O verbo foi. Quem é que foi ao cinema? Quem é o sujeito? Júnior. Então, quando ele diz, ó, Júnior foi ao cinema, então você tem o sujeito, que é uma pessoa só, Júnior, e o verbo ele vai ficar no singular, porque o sujeito está no singular. Agora, você tem Lucas e Carlos, você tem dois sujeitos. Então, se você tem dois sujeitos, o verbo ele vai para o plural. Essa é a regra básica da concordância verbal. Aqui nós temos a questão, né, da exploração da concordância verbal, as características que vocês vão ver. Aí nós temos aqui a regra geral, tem exemplificação, vocês vão ler com muita atenção, tudo certinho. Aqui na aula número 6, né, tem mais exemplificações, vocês vão ler o que é que está certo, o que é que está de acordo com a norma gramatical, o que não está. Né? E a número 7, vocês já vão passar para a concordância nominal. E aí temos a regra geral de concordância nominal. O artigo, o pronome, o numeral, o adjetivo, eles vão concordar em gênero e número com o substantivo. E aí nós temos o exemplo, né? Os nossos dois brinquedos preferidos estão quebrados. Então, se você tem o artigo, que é o artigo os, né, o pronome nossos, todas essas palavrinhas ao redor do substantivo, né, elas vão concordar com o substantivo. Qual é o substantivo? O substantivo é brinquedos. Então, você tem brinquedos que está no masculino plural. Então, se você fala brinquedos, o adjetivo preferidos, ele também tem que estar no plural. Você tem todas as palavrinhas que estão determinando esse substantivo, elas vão para o plural. Por quê? Porque a palavra brinquedos, né, está no masculino plural. Então, é a regra básica aí de concordância nominal, certo? Aqui no módulo está bem explicadinho, tudo que eu estou falando para vocês está bem explicado aqui no módulo, né? Aqui na aula número 8 nós temos uma questão de múltipla escolha. O que é a questão de múltipla escolha, professora? É quando você vai marcar apenas uma alternativa, né? E aí vocês vão marcar a alternativa que ele está pedindo. Nesse caso aqui ele diz, olha, tendo em vista as regras de concordância, assinale a opção que está errada. Então vocês vão ter que descobrir qual é a alternativa que tem um erro aí de concordância, né? Vocês vão ler e aí marca a alternativa, certinho? Observem com atenção que ele quer a alternativa errada, viu? Não acerta. Aqui nós temos aulas 9 e 10, que vocês vão assistir a uma videoaula sobre concordância, é só clicar aqui no link do YouTube. Depois vocês vão resumir, escrever um resumo sobre essa videoaula aí, né, que está no link no YouTube.
E aqui na aula número 11 nós vamos ver o gênero textual, né, os tipos textuais informativos. Então vocês vão observar essa imagem de uma pessoa que está lendo o quê? O que ela está fazendo? E aí vocês vão responder essas duas questões sobre essa imagem. Aula número 12, vocês vão ler um tipo de texto informativo, vão ler, perguntar do que se trata esse texto, ler com bastante atenção. Depois que fizerem a leitura, vocês vão vir aqui na aula número 13, né, e responder essas perguntas sobre esse texto da aula número 12. Aqui na 14 vocês têm uma atividade de pesquisa sobre texto informativo, vocês vão pesquisar, segundo o que tem aqui no módulo. Aula número 15 vocês vão fazer a leitura do que é um jornal, quais são as características aí do jornal, em que meio a gente consegue ter contato com o jornal, e vocês vão ler direitinho. E aqui na aula que segue, a aula 16, nós temos as características do gênero notícia. E aí vocês vão ver quais são as características da notícia, qual o tipo de linguagem que é utilizada aí na notícia, certo? E aqui na 17 é uma pesquisa, mais uma pesquisa que vocês vão fazer sobre linguagem formal, concisão e função referencial. Vocês vão pesquisar, né, esses conceitos e colocar aí de acordo com o que está pedindo aí nas questões, certo? Aula 18 vocês vão ver as características da notícia e da reportagem, quais são as diferenças, né? Percebemos que na notícia você tem apenas fatos que são expostos ali e não tem nenhuma opinião, e já na reportagem você vai mais a fundo, você faz investigações, você discute, você argumenta. E nas duas últimas aulas, 19 e 20, vocês vão fazer uma pesquisa também. Então nós temos aí alguns itens que vocês vão pesquisar, o que significa argumentar, investigar, certo? E pesquisar um exemplo de reportagem que você achou interessante, beleza? Então esse foi o primeiro módulo de língua portuguesa da professora Drusila. Vocês vão observar as questões, ler, compreender, responder. Responde no módulo mesmo. Se não der para responder tudo no módulo, vai, coloca as respostas em uma folha, vai grampear junto com o módulo para devolver na escola, no Alcebiades, na data prevista pela coordenação. Beleza? Então essas foram as orientações para vocês responderem aí. Leiam com calma, respondam, certo? E bons estudos para todos.